Bom, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar início aqui ao nosso segundo painel do primeiro webinário acadêmico de Direito Desportivo Empresarial, feito em parceria, né, do GED Mackenzie com o GED UFMG. É, e eu queria começar aqui primeiro dando as boas-vindas aos nossos dois convidados, Pedro Porcaro, que é advogado do Madrona Fialho, e Gabriel, que está em Lisboa, trabalhando com essa parte de M&A também, né, Gabriel, no BNP Paribas, e que também é um dos fundadores aí do GEDMAC, né, Gabriel? Um dos idealizadores do projeto junto com a gente, que a gente resolveu trazer como um dos convidados, porque tem muito a contribuir nesse tema que é pouquíssimo discutido, já na parte empresarial em geral e quem dirá no esporte. Está chegando agora no Brasil, vamos assim dizer, né? Então, como que eu separei aqui, só para explicar para vocês? Eu vou focar as perguntas direcionadas para cada um de vocês, que eu acho que a gente tem um aproveitamento melhor do conteúdo. Então, para começar já quente, eu queria que o Pedro pudesse explicar para a gente primeiro. Pedro, explica para o pessoal aí, que a gente tem vários inscritos de vários períodos, de vários graus de senioriedade. Explica para o pessoal o que é essa bomba de private equity, como que funciona, qual que é essa tese e como que isso se aplica ao mercado, por gentileza. Prazer. Primeiro, muito obrigado pelo convite, viu, Renan? Fiquei muito feliz. Eu acho que, falando de UFMG, né, apesar de eu não ter estudado lá, participei demais, assim, passei vários sábados lá no grupo de estudo de Direito Empresarial, com discussões, assim, super interessantes que a gente não tinha, né, no contexto da faculdade, falando um pouco de direito empresarial, falando de operações de mercado, discutindo casos. Eu lembro que eu fiz uma apresentação sobre o caso Enron lá no grupo, e foi um dos primeiros contatos que eu tive com esse mundo empresarial no campo acadêmico, né? Já no início ali da faculdade. Então, acho essencial esse tipo de foro para a gente poder desenvolver assuntos e interesses também que a gente não tem tanto assim no contexto acadêmico, porque não faz parte da grade oficial, vamos dizer, né? Da escola de direito, de como o direito é estudado e aplicado, né, no contexto acadêmico brasileiro. Então, acho excelente ter esse tipo de foro. Agradeço o convite. E para falar um pouco de private equity, né? Assim, existem dois termos americanos aí de venture capital e private equity que basicamente é investimento em empresa, né? Dependendo da maturidade em que a empresa se encontra. A gente tem o venture capital, que é um investimento também, tem o seed money, que seria um estágio anterior, mas é basicamente a captação, né, de recursos pela empresa que deseja crescer, deseja se desenvolver em vez dela tomar uma dívida bancária, né, que é um dinheiro mais caro, né, um crédito no mercado que existe um interesse do banco e juros aplicados acima desse valor que vai ser contribuído para a empresa, você traz um sócio novo, que muitas vezes não está na gestão do dia a dia, também pode estar, né, dependendo da tese de investimento, mas é uma captação de recurso para a atividade empresarial, acho que é isso, né? Em resumo, venture capital em um momento mais inicial, um estágio inicial da empresa, em que esse recurso é necessário para alavancar as operações e para levantar a empresa para outro patamar. E private equity nada mais é que uma tese um pouco mais madura, né, desse tipo de investimento, em que a empresa às vezes já está em um momento mais avançado do seu estágio, já tem operações e procura ampliar, procura subir de nível, né? Expandir muitas vezes suas operações. Ela traz um investidor aí profissional para fazer isso, né? Muitas vezes fundos de investimento, family offices e outros grandes poupadores aí, né, de recurso que podem contribuir com dinheiro para poder alavancar as operações. E muitas vezes o interesse desse investidor é estar ali durante algum tempo, estar ali durante um período de investimento, de maturação, para poder no futuro, e aí a gente vai falar um pouco disso no contexto do esporte, para poder realizar esse investimento no futuro, né? Atingir lucro aí com a venda de participação, muitas vezes procura distribuição de lucros dentro da própria atividade empresarial para poder ter o seu retorno. Acho que em poucas palavras é isso, né? E aí a gente pode discutir isso um pouco no contexto das SAFs, né? Que
que é esse instituto novo aqui no país, já desenvolvido com alguma maturidade lá na Europa, onde está o Gabriel, mas que no Brasil a profissionalização do esporte, sobretudo o futebol, é algo muito recente, né? Então, acho que o contexto é esse. Perfeito, Pedro. E realmente, isso que você comentou das SAFs, a gente vai até aprofundar mais um pouquinho à frente, mas para uma explicação inicial, acho que deu para entender qual vai ser a pegada do que a gente vai falar. E para o Gabriel, eu queria trazer esse contexto que a gente tem falado aqui sobre private equity, tese de investimento. Então, num contexto de captação de recursos, Gabriel, que é o que você tem estudado recentemente, né? Eu queria que você explicasse para o pessoal por que a gente colocou esse tema crédito nessa reunião e como que os times de futebol podem oferir crédito, captar recursos por esse meio, como que funciona na prática isso. Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite de novo, Renan e todos os restos dos mediadores, estão aqui o Felipe e o Arthur também. Pedro, obrigado por ter, enfim, aceitado o convite para participar aqui com a gente hoje. É um tema que, como o Pedro acabou de falar, é um tema que a gente não discute ainda muito no Brasil, tem, né, desde 2021, é um tema que, pô, depois da lei da SAF, foi quando a gente começou efetivamente a falar sobre isso. Então, tá aqui no sábado de manhã falando sobre isso sempre é um grande prazer. Sobre crédito, cara, dentro do mercado de capitais, do mercado financeiro, depende de como vocês entendem. Não são coisas diferentes, são coisas. O mercado de capitais faz parte do mercado financeiro, tem algumas teorias sobre isso. E dentro do meio de captação de recurso, você tem tanto o equity, como o Pedro pode falar, que é um recurso, ele teoricamente ele é um recurso mais barato, mas é um recurso mais difícil, porque você precisa vender um pedaço da sua empresa, ou enfim, do que você tem ali, e para você conseguir achar alguém que queira comprar, é mais difícil. Então, talvez ele seja uma forma mais barata de conseguir vender isso, mas é mais difícil. O crédito bancário, a gente vai falar de um crédito bancário no geral aqui, ele é um crédito mais caro, só que ele é mais fácil. Você chega no banco, se você conseguir cumprir todos os requisitos que o banco pede, ou enfim, não só banco, vamos entender instituição que atue como que tem uma instituição que dê crédito, então pode falar de fundo de gestora de crédito, que tem fundos de investimento de creditórios, por exemplo, entre outros tipos de veículo. Mas no geral, o crédito bancário ele é mais caro, porque o banco ele tem vários requisitos que ele precisa cumprir para dar esse crédito para você. Crédito, quando você olha para a palavra crédito em latim, ela quer dizer confiança. Então, crédito basicamente é confiança. Você não vai emprestar um dinheiro, você, banco, não vai emprestar dinheiro para uma entidade. Entidade, vamos entender aqui como associação sem fins lucrativos, empresa limitada, SA, enfim, qualquer tipo de empresa. Mas você não vai emprestar o seu dinheiro se você não tem qualquer tipo de garantia que você vai receber esse dinheiro de volta depois. O crédito você empresta e você espera receber esse dinheiro depois com spread, então com um pouquinho de juros ali. Senão não vale a pena, senão a atividade bancária ela não continua. Sempre você vai esperar um lucro depois da operação, senão o banco não fecha, o banco não precisa de banco. Eu vou emprestar 100 para receber 100? Não faz sentido. Então, o crédito basicamente é isso, ele é confiança. Você vai me dar liquidez e eu vou te dar, eu vou constituir uma obrigação e depois de um tempo eu vou cobrar esse dinheiro, vou pegar esse dinheiro de volta. Crédito é basicamente isso. E no contexto de esporte, é algo que é sensível. A gente não, principalmente na parte de insegurança jurídica, é uma coisa que eu vou falar depois mais para frente nesse sentido. Quando você tem uma estrutura que nem uma associação, é muito mais difícil você conseguir pegar esse dinheiro de volta depois. Às vezes você não tem nem os meios adequados para isso. E com uma SAF, que é uma sociedade anônima, deixa de ser uma sociedade anônima, você também tem um pouco mais de segurança sobre isso. É claro que não é 100%, mas a gente vai falar sobre isso, mas de certa forma você dá um pouco mais de segurança para quem está, para o seu credor, no caso. Então, Renan, só para começar a conversa, crédito é mais ou menos isso. É confiança. Sempre a gente fala de crédito, a gente fala de confiança. Perfeito, Gabriel. Acho que ficou bem explicado e assim como eu falei para o Pedro, essa parte de SAF vai ser muito importante mais para frente. A gente vai aprofundar tanto na parte de private equity quanto de crédito. Mas agora eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é interessante até para o pessoal que está aqui que quer entrar nesse tipo de mercado, Pedro. Seguinte, a gente sabe que o futebol é diferente dos outros mercados que são alvo de investimentos de private equity, é um mercado de muito risco.
Por quê? Porque ele tem um elemento competitivo que todo ano, pelo menos no nosso Campeonato Brasileiro, no nosso contexto, nós vamos ter times que se classificaram para competições internacionais, ou seja, têm mais propensão de renda, conseguiram ampliar sua marca, conseguiram se valorizar, e vão ter quatro times que vão ser rebaixados e que vão diminuir drasticamente seu valor de mercado e suas rendas também nos anos seguintes. E aí eu queria que você dissesse um pouquinho para o pessoal como que o mercado de private equity, os fundos, os grandes investidores veem esse tipo de risco no mercado do futebol e como você pode mitigar esse risco para atrair cada vez mais investimentos nesse sentido. Interessante. De fato, né, é um mercado muito particular, porque existe, dentro do contexto brasileiro, né, em que os clubes, em tese, sempre se estruturaram por forma de associação sem fins lucrativos, e aí a questão política, né, como uma atividade de terceiro setor, muitas vezes é entendido que existe uma preponderância de interesses difusos ali, políticos, dentro desse contexto que passa a tentar uma estrutura empresarial. Então, existem dificuldades, sobretudo, e aí no contexto brasileiro, né, do que a gente já viu até esse momento, dificuldades ali de poder se alinhar com os interesses políticos de conselheiros, de estruturas de administração anterior, muitas vezes não profissionais, e também, como você falou, o aspecto esportivo relevante dentro do propósito daquela SAF, né? Muitas vezes, e aí na maioria das vezes, em que o clube não tem as suas expectativas é, esportivas atingidas, a tese de investimento acaba sendo é, prejudicada, né? Mas isso não é a única tese, né? A gente tem diferentes teses de investimento de private equity no Brasil no contexto da SAF. E aí eu não quero colocar o carro na frente dos bois aqui, mas falando um pouco disso, em relação a diferentes teses de investimento, muitas vezes o aspecto esportivo não é o primordial no contexto da SAF, né? Existem SAFs em que a tese de investimento é, por exemplo, um clube de menor exposição midiática, que não tem uma torcida relevante, que não tem o aspecto esportivo já desenvolvido naquele momento, a SAF é uma estrutura de investidor para poder, por exemplo, aproveitar de outras receitas, né? E isso fazer parte do investimento e do plano de negócios daquela SAF. As SAFs voltadas aí para o contexto de arenas, né? Tem um caso que a gente trabalha lá no escritório e é público, então eu posso falar do Paraná Clube, que está em recuperação judicial. Não é um dos clubes de maior torcida do Brasil, mas ele tem um ativo muito relevante, que é a Vila Capanema, né, que é um estádio super bem localizado lá em Curitiba, da melhor localização, do lado ali de pontos relevantes do aeroporto. E existem contextos de interesse de investimento lá, né? A gente representou um investidor que atravessou lá a recuperação judicial propondo que fosse avaliado pelos credores o investimento dele em SAF dentro da recuperação judicial, com o intuito ali de aproveitar a concessão de 40 anos da Vila Capanema para poder transformar em uma arena multimídia, né? E aí, com esse aproveitamento, ele teria não só 40 datas de jogos, mas 200 datas de eventos lá, para diferentes razões. E aí isso compõe também, né, o investimento e a tese daquilo que eles imaginam de receita ao longo do exercício. Também existem clubes menores, como o Atlético aqui de Minas, o Azures, Paraná, tem referência lá em São Paulo, no interior, que são SAFs voltadas para jogador, né, para desenvolvimento de atletas jovens e aproveitamento aí de venda desses jogadores no futuro, empréstimo desses jogadores para grandes clubes para gerar receita, né? Muitas vezes são agentes de mercado que já atuam, né, nessa representação de jogadores que constituem um modelo de SAF para poder aproveitar essas receitas que não necessariamente estão voltadas para o contexto esportivo imediato, né? Eles não imaginam que a receita do plano de negócio vai se cumprir através de classificação para competições internacionais. Muitas vezes isso está atrelado ali à venda de jogadores, ao desenvolvimento de outras receitas, né? E gostei muito da fala do Gabriel aí em relação a crédito no esporte também. Isso é uma coisa que a gente tem visto lá no escritório e tem acesso a alguns clientes que estão fazendo isso, de fundos de investimento de direitos creditórios no contexto do esporte, né? Existem as dívidas FIFA, as dívidas CNRD,
em que os clubes ali têm uma urgência de cumprir, porque podem sofrer sanções esportivas. O Cruzeiro já perdeu 6 pontos aí, por exemplo, na Série B de 2021 ou 20, acredito, porque não pagou a dívida FIFA, não pagou a dívida CRD. Então, assim, existe o transfer ban, que o Santos sofreu há pouco, de não poder contratar novos jogadores por causa dessas dívidas, se torna um interesse imediato de poder saldar essas dívidas, e o fundo de direitos creditórios vem, adquire esses créditos dos credores ali, paga um adiantamento já com desconto para que ele receba o recurso imediato, e aí ele vai gerir dentro daquele fundo para poder negociar com os clubes, para poder cobrar essas dívidas e ter um aproveitamento a longo prazo desses recursos, né? Existem FDICs também nesse contexto de adiantamento de tiqueteiras, de bilheteria, direitos de transmissão, valores de transferência, enfim, eles adiantam recursos para os clubes que têm uma urgência de capital, e aí aproveitam dessas receitas ao longo prazo aí para construir sua tese de investimento. Então, é um mercado bastante fértil, assim, né? Vamos falar um pouquinho depois do contexto de SAF no Brasil e das diferentes teses de investimento de private equity, mas apenas para poder responder sua pergunta, que o aspecto esportivo é importante em várias teses, e principalmente dos maiores do Brasil, mas existem também diferentes interesses, né? E esse mercado se apresenta de forma variada, o que é muito interessante, né? Acho que só Perfeito. um breve comentário aqui, Renan e Pedro, sobre isso que o Pedro acabou de Manda falar. bala. Realmente, acho que é uma coisa que a gente olha, né, o torcedor olha, não, mas o cara vai colocar dinheiro dentro do meu clube e eu vou conquistar títulos. Sim e não. Na verdade, às vezes o investidor ele não está interessado em conquistar títulos. Ele tem, exatamente, ele sabe que a receita daquele clube, daquela instituição, ela pode chegar de outra forma. Por exemplo, investimento em base. Acho que no Brasil, acho que é o que faz mais sentido. Até em Portugal isso também tem uma parte. Portugal, desde desde 10, 12 anos atrás, um celeiro de promessas também. Portugal exporta muito jogador. E aqui, acho que, pelo que eu vi na última vez, um estudo da Federação Portuguesa de Futebol, que a quantidade de licenças de clube formador em Portugal é bizarra. Assim, são muitas e muitas licenças que eles têm aqui. Para olhar para o Brasil, a gente não tem tantas licenças assim de clube formador, são poucas. Mas no sentido de diversificação de investimento mesmo, eu tenho um clube que tem uma parceria com alguma instituição que consegue trazer jogadores, isso vale muito mais, o sub-20 vale muito mais do que o profissional. Isso faz todo sentido, mas o investidor ele já sabe disso. Você tem o risco esportivo? Tem, mas exatamente, o risco esportivo ele não é tão importante assim para o investidor. Ele sabe onde ele está colocando o dinheiro dele. O cara que chega no Brasil para colocar dinheiro, no sentido de private equity mesmo, ele é profissional, ele sabe onde ele está colocando dinheiro. Ainda mais se ele for americano, americano sabe ganhar dinheiro. Ele sabe onde ele está colocando o dinheiro dele. Então, essa parte do risco esportivo talvez seja algo que seja mais interessante para antes da conversão para SAF, porque no contexto político isso é realmente muito importante. Você tem um mandato de 4 anos, 3 anos, dependente do clube, e você tem que ganhar títulos para conseguir mostrar para sua torcida, ou sei lá, algo nesse sentido, para você conseguir se manter no poder. Na SAF, você não tem isso, você não tem esse pêndulo de poder. Então, é um projeto a longo prazo. E um último ponto que eu queria citar, tem o relatório Convocados que saiu semana passada. Eu estava estudando ele hoje mais cedo para falar aqui com vocês, e o que me chamou a atenção, a dívida da Série A, por exemplo, a dívida a curto prazo dos clubes representa 55% do total da dívida. Ou seja, é bizarro isso. 55% de dívida a curto prazo, ou seja, um ano. É claro que não vai ser saudável. Não existe, não tem como ter saúde financeira com uma dívida a curto prazo gigantesca. Então, eu queria trazer isso só para vocês aqui também, o Pedro, para provocar um pouco a discussão aí. Mas quando eu vi esse dado, eu falei, pô, cara, como assim, cara? Mas foi basicamente isso. Muito bom. Esse relatório realmente é muito bacana. Quem tiver interesse, tem uma leitura muito bacana das estatísticas do futebol brasileiro em vários aspectos, assim. A gente pode até enviar para vocês depois no grupo, se quiserem ver. Eu tenho ele aqui, eu posso colocar no chat. Pode Pode ser. ser, Pode é ser. uma Tem o, boa. tem o, tem o do Convocados, que é com Outfield, e tem também o do Isso. Ernest Young, que é muito bom. Os dois Saiu agora Sim. também. Isso é bom, ficou são bom super novos. também. Enquanto o Pedro vai colocando, eu vou direcionar uma pergunta para o Gabriel agora, também puxando nesse sentido do que eu perguntei para o Pedro anteriormente, né? Gabriel, cara, é o seguinte, nosso futebol brasileiro ele passa por um contexto de anos de superendividamento dos clubes, isso não é novidade para ninguém.
uma das crises que a gente passa, né? Além de crises políticas dentro dos clubes, a gente passa por essa crise de superendividamento. E aí, como você disse para nós todos aqui, que o crédito ele é algo muito atrelado à confiança. Ou seja, assim como uma empresa, ao pedir um empréstimo, ao pedir crédito bancário, ela precisa ter um lastro para poder garantir para o banco que esse crédito vai ser pago um dia, enfim, vai ser quitado. Eu queria que você falasse como que fica essa situação dos times necessitarem de crédito, mas ao mesmo tempo não terem talvez esse lastro para poder solicitar esses valores, e qual que é a importância da lei da SAF agora sim para que gere essa confiança e que os times possam acessar esse tipo de valores. Então, vamos lá. Então, pessoal, para vocês entenderem, quando a gente fala nesse aspecto de crédito, antes uma associação, ela tem, de certa forma, uma restrição de acesso a dinheiro na forma geral. Então, você não consegue ir ao mercado de capitais por meio de vender o seu, por exemplo, abrir capital. Isso é algo que não pode ser feito em uma associação, isso pode ser feito em uma sociedade anônima, e isso, com a lei da SAF, isso é possível. Ainda não existe no Brasil, mas é possível. Você não consegue emitir títulos de dívida, por exemplo, debentures, porque isso também não é algo que tem que ser atrelado a uma sociedade anônima. Então, qual é a única solução possível que tem, assim, algo fácil e simples? Crédito bancário. Você vai no banco, o banco, você pede, eu preciso de, sei lá, 100 milhões de reais de imediatos para pagar as coisas que preciso aqui, de não receber o transfer ban, para não ter salários para pagar, se não pagar os salários por 3 meses, meus jogadores vão embora. Então eu preciso de dinheiro rápido, é basicamente isso, dinheiro rápido e dinheiro fácil. Você vai no banco, o banco fala, tá, o que você tem de garantia aí para dar para mim? Tive alguns clientes, antes de chegar aqui em Portugal, eu trabalhei em gestora de crédito por muito tempo, então o Pedro acabou de falar da parte de FDIC. Eu trabalhei muito tempo com o FDIC e a gente tinha as operações de, principalmente, antecipação de recebíveis, bilheteria, direito de transmissão, de contratos de transferência de atletas. Então a gente chegava, perguntava para o clube, ok, a gente quer operar, o seu risco é de fora, então ok. O que você tem de garantia para deixar essa operação um pouco mais tranquila para a gente? A gente sabe que o risco de um clube de futebol é muito grande, então o que você tem de garantia para dar para a gente? Ah, eu tenho estádio. Aí você olhava a matrícula do estádio, tava cheio de coisa lá, tipo, tinha hipoteca, tinha alienação fiduciária, que teoricamente era uma coisa que você pode travar uma vez, tinha um monte de alienação fiduciária lá travada, ou seja, uma confusão de confundir hipoteca com alienação fiduciária, já começa por aí. Ah, você tem um estacionamento? Não tenho. Aí você também, ou tenho, e olhava a matrícula do imóvel, também estava todo cheio de coisa. Então, o fato é, o clube, às vezes, ele precisa de dinheiro rápido, e ele não tem nem como, ele não tem colateral, ele não tem como dar um colateral, não tem como dar uma garantia para esse crédito. Então, o crédito vai ficar mais caro. Banco, eu vou tomar mais risco nesse crédito. Como você não tem nada para me dar, e mesmo assim, eu tenho uma garantia pessoal de um dirigente. Tá? Isso também é algo que é meio complicado. Fato é, o crédito bancário ele vai ser mais caro porque você não tem como garantir que eu vou receber esse dinheiro mais para frente. De novo, volto para aquela parte de confiança. Basicamente isso. Então, você tem um endividamento bancário gigante porque é o único meio que você tem. Ou você vai, por exemplo, o Corinthians, que a gente vê nas notícias, o Corinthians foi buscar dinheiro com a gente. E, os juros foi um pouco menor, mas os juros continuam sendo altos. Novamente, é complicado isso. É muito complicado essa questão. E é política, o Pedro acabou de falar, um clube de futebol, uma associação, é um ambiente muito conturbado, é muito complicado disso. Hoje, por exemplo, outra parte de dados, de novo no relatório convocado, cerca de 30% das dívidas dos clubes são de endividamento bancário. Outra parte é de imposto, isso que, teoricamente, uma associação ela paga menos imposto que uma sociedade anônima ou uma empresa no geral, e mesmo assim tem um passivo fiscal bizarro, que é maior que o de passivo bancário, e operacional é o resto da dívida. Ou seja, o 30% de endividamento bancário é muita coisa. E exatamente o que eu falei agora há pouco. Não é uma dívida que ela é longa, não é uma dívida que você consegue ir pagando pouco a pouco, é uma dívida curta. E isso vira uma bola de neve. Então, a lei da SAF, acho que a gente tem que entender que ela não serve para a gente. A lei da SAF veio ela vai ser a solução dos problemas dos clubes.
isso não existe. A gente tem que melhorar a gestão, a gente tem que tentar fazer uma renegociação dessas dívidas para depois tentar ter acesso a mais investimentos. O investidor vai chegar aqui, chegar num clube associado que acabou de gerar uma SAF, ele vai olhar esse tamanho de dívida, eu vou falar, cara, eu não vou entrar nisso. Independente do modelo, eu não vou entrar nisso aqui. Porque mais para frente foi o que o Ronaldo fez, ele colocou o nome dele ali no Cruzeiro. Ele teve apetite de risco e falou, vou entrar, vou tomar essas dívidas para mim, mas é um cenário que não é algo fácil. Então, essa parte de endividamento é complicada, é algo que a gente precisa olhar e reestruturar a dívida inteira. Na lei da SAF dá essa oportunidade como a RJ, como a RCE, mas não é só isso, ela não vai ser uma solução. Pedro também pode comentar um pouco sobre isso, mas basicamente é algo nesse sentido. Eu não sei se ficou claro mais uma parte da resposta. Ficou claro, Sim. Pedro, você quer complementar alguma coisa nesse sentido? Cara, sim, o que acontece? Existem, como o Gabriel falou, a lei da SAF, ela possibilita a operação do futebol de forma profissional se estruturar e trazer para aquelas que já se endividaram, que já atolaram ali na lama durante o exercício de uma gestão não profissional, ter alguns artifícios ali para poder se levantar, né? O Gabriel está falando da questão tributária. Existe um regime específico tributário lá no contexto da O SAFs TEF, exatamente. isso, que é muito interessante, né, para esses clubes poderem organizar. Existe um benefício lá de 5 anos iniciais da SAF que você não paga tributo sobre a alienação de jogadores, né, direitos federativos. Então, assim, existem muitos incentivos que até são discutidos, né, pelos clubes que hoje estão estruturados, mas não como SAF, né, Flamengo e Palmeiras, sobretudo, né, ficam indignados com a baixa carga tributária que os outros clubes têm, mas é porque eles têm saúde financeira por outras vias, né? O Flamengo, porque teve uma administração profissional antes do contexto de SAF no Brasil, que foi do Bandeira de Melo, e hoje ele é muito reconhecido pelo que fez, apesar de não ter tido resultados esportivos à época. Acho que o tempo o perdoou, né? E levantou a sua relevância na história do Flamengo, mas aí é uma potência de 40 milhões de torcedores por baixo, né, e uma geração de receita potencial que nenhum outro clube tem. O Palmeiras também teve lá o contexto do Paulo Nobre e hoje com a Leila, com a Crefisa, também tem uma administração profissional de um clube que conseguiu se estruturar e conseguiu atingir outras formas de receita que não só aquelas provenientes de resultados esportivos, e aí uma coisa levou a outra. Hoje os resultados esportivos estão aí, fazem parte dessa receita também. Mas o contexto de SAF é muito interessante no país, né? Em 2021, a gente teve o advento da Lei de Sociedade Anônima de Futebol. Hoje a gente tem 68 SAFs no Brasil, né? Então, muitas delas aí estão no contexto de grandes clubes, né? A gente tem, por exemplo, na Série A hoje, o Atlético Goianiense acabou de fazer SAF. Então, a gente tem 8 de 20 clubes da Série A no contexto de SAF, né? Se você considerar o Red Bull Bragantino, que é muito específico, né, um modelo de Uma limitada. limitada, já anterior aí à lei da SAF, mas aí também é uma empresa, né? E o Cuiabá também, que era uma SA, e aí a gente tem uma transformação do tipo societário derivado, né? O Cuiabá já era uma SA, agora virou SAF. E o Atlético Paranaense, que ainda não virou, mas hoje ele está fazendo roadshow nos Estados Unidos para trazer um investidor, né? Existe já o plano aprovado pelo Conselho, e assim que eles tiverem lá a chancela de um investidor para poder trazer dentro da tese que eles se pretendem, a SAF está na boca do gol para sair. Então, nesse contexto, a gente já tem 10 de 20 clubes, né? De forma empresarial ali, em que eles estão organizados. A gente vê como, no curto espaço de tempo, do advento da lei da SAF e de outras leis relevantes, né? A Lei Geral do Esporte de 2023, que traz também questões de deveres fiduciários aí, importantes a serem observados pelo administrador profissional, né? Pelo gestor do clube. E isso é um grande ponto que levou à ruína muitos clubes aí ao longo da história, porque, como bem o Gabriel apontou, o cara fica lá 4 anos, entrega resultado esportivo e vai embora, e o clube que se vira com suas dívidas, né? Então a gente tem lá deveres fiduciários e penalidades previstas, tanto na Lei Geral do Esporte como na Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte também, que é de 2015. Então a gente tem um arcabouço legislativo recente, né, no nosso ordenamento que traz essa profissionalização para o futebol, não só no contexto de SAF, mas de maneira geral. Então, junto dessa onda
a gente viu um primeiro momento em que clubes muito endividados e de grandes torcidas procuraram se organizar nesse contexto, né? Cruzeiro, Botafogo, Vasco, essa foi a primeira onda. E os investidores tomaram, eu não posso falar que eles tomaram a água limpa, né? Porque já existia muita lama ali. E tomaram barato, né? Esse Tomaram é um ponto barato, acho principal, que esse é muito o ponto. barato. Esse é Exato, muito barato. O Ronaldo em 2 anos de Cruzeiro, ele teve um upsell de 100 milhões de reais, né? Ele Sim. teve, ele investiu 50 milhões, se comprometeu por outros 350 que ele não chegou a realizar. O Pedro veio, comprou a participação dele. Primeiro fez um investimento de 100 milhões via debêntures na própria holding do Ronaldo. Depois fez um upsell aí de informação que eu possuo, que ele vendeu o Cruzeiro no contexto de 500 milhões, então ele assumiu a dívida de 350, que era a obrigação de investimento, e o Ronaldo teve um upsell de 100, né, ele recebeu 150 pela participação, então em 2 anos ele teve 100 milhões de retorno dentro do investimento dele, e aí podemos falar que se o capital inicial investido foi 50, em 2 anos ele teve uma média ali, né, em números grossos ali, de 50% ao ano sobre investimento. Isso é fantástico. Eu não Sensacional, gostaria de ter fantástico. um CDB com 50% de retorno. Mas o risco que ele assumiu é totalmente absurdo, assim, é muito coragem mesmo, e ele usou da credibilidade dele para poder entrar num contexto que não tinha RJ aprovada, que não tinha organização do passivo ainda, que existia muita deficiência administrativa lá dentro. Ele organizou a casa, teve mérito por isso, e um investidor muito mais robusto, né, sobre o aspecto de capacidade de investimento, de potencial de investimento, viu o valor naquilo, não só porque é cruzeirense, mas com certeza ele não ia jogar o dinheiro dele fora, porque história do Pedro aí, né, quem procurar saber, o cara saiu do nada e hoje é um maior varejista do Brasil. Então, essa tese é muito interessante, existem muitos riscos envolvidos, mas a gente vê um mercado crescendo cada vez mais e é muito interessante poder acompanhar isso de perto. Acho que o ponto principal de tudo é o apetite de risco. Tanto do. Se o investidor, o Ronaldo, a gente vê a história dele, mas assim, imagina se desse errado. Ele ia perder 50 milhões de reais e ainda ter uma dívida de 350 no colo dele. E um passivo ali solidário, praticamente, de 1 bilhão, né? Se ele não tivesse Exatamente. organizado a RJ como ele conseguiu, se ele não tivesse colocado a casa em ordem e organizado de forma que o fluxo de receitas fosse pagando essa dívida anterior, ele ia acabar tendo o patrimônio dele atingido num passivo bilionário. Então, bem, bem colocado aí, Gabriel. É para poucos, acho, essa coragem de poder É mexer para nisso. pouco, certamente. Mas acho que no mercado, no nosso mercado, que a gente atua no geral, é isso. O investidor, ele sempre vai olhar e falar, tá, ok, eu tenho a chance de perder muito aqui, mas eu também tenho a chance de ganhar muito. Então, lógico que ele vai estudar. O cara, como eu falei no começo, o cara que vai entrar numa operação dessa, ele não vai entrar despreparado. Ainda mais no contexto que acho que algo que eu queria citar aqui, que é um contexto mais europeu. Tem um relatório do CIES, não sei se você conhece, que é o Centro de Estudos de Direito Esportivos aqui, que é da Suíça. 90% das operações de private equity dentro da Europa são de capital americano. E aí no Brasil, você parar para pensar, também não é algo que está muito longe. O Botafogo, capital americano, Vasco, capital americano. Agora eu não lembro se tem mais alguma capital americana, mas é algo que isso já existia nos Estados Unidos antes e isso agora está sendo levado para o resto do mundo. E como eu falei no começo, o americano sabe ganhar dinheiro. O americano conhece muito o mercado financeiro, sabe tomar risco da forma certa. Então era algo que eu queria só falar para vocês aqui. Show de bola, pessoal. Grande discussão aqui que a gente teve agora. Eu acho que ficam vários temas que a gente pode aprofundar até mais. E aí eu separei uma nova pergunta aqui para o Pedro, que eu acho que vai ser interessante, um ponto que a gente tem que tocar nessa reunião, que não é o foco principal, mas que eu acho que faz sentido. Pedro, seguinte, você comentou já aqui para a gente quais são as importâncias da lei da SAF, das estruturas trazidas pela lei da SAF, que proporcionam a entrada desses investidores de private equity nos times de futebol brasileiro. E aí a gente também chegou até a tocar aqui no assunto da primeira revenda de uma SAF que aconteceu no Brasil, que foi a do Cruzeiro agora recentemente, né? Passada da Tara Sports para a empresa do Pedrinho, dono dos supermercados BH. Além disso, eu queria fazer um parênteses aqui, queria que você explicasse isso para a gente. Como que essa primeira revenda e que aquele parecer 41
da CVM, que eu acho que é o ponto importante aqui para a gente comentar nesse tema, eles podem servir de exemplos e munir os times de mecanismos para que os fundos de private equity possam fazer o exit, né, a saída desse investimento e, assim por diante, lucrar com isso, né, que é realmente a intenção desses fundos que compram times aqui no Brasil, não só fundos, mas também essas empresas, holdings e controladas por pessoas físicas também, como é o exemplo do Cruzeiro aí. O que você pode nos dizer sobre isso? Acho que é um ponto importante, esse parecer Sim, 41. acho que dando um contexto para quem não tiver por dentro, né? O parecer 41 foi divulgado pela CVM, acho que no ano passado, né, Renan? Do ano E, passado, e ano Isso, aí, passado. isso. ano E passado. basicamente a CVM ela chancela ali algo que já está na lei da SAF e também na lei de sociedade anônima, que é subsidiariamente aplicável à SAF, sobre o acesso ao mercado de capitais, né? E dentro daquele contexto do parecer 41, a CVM ela perpassa ali pela legislação de mercado de capitais e vai apontando cenários ali que a SAF poderia ter acesso à captação desses recursos em mercado. Apesar da gente ainda não ter uma primeira abertura de capital, uma primeira captação de recursos no mercado estruturado de bolsa por um clube de futebol brasileiro, isso já é muito comum na Europa, né? O Gabriel sabe bem disso. Juventus é um clube listado em bolsa, tem vários Borussia outros aí, Dortmund, Borussia United Dortmund, está na Bolsa de Nova York, mas tem alguns, isso. Dinamarca tem alguns clubes também, mas é bem comum isso aqui, não é Pois absurdo. é. E é um mercado muito mais maduro que o nosso, né? Então a gente tem essa possibilidade, o parecer da CVM vem atribuir e trazer ali algum resguardo de regulação sobre esse acesso ao mercado financeiro, mas o que a gente vê hoje no Brasil, por enquanto, é uma estrutura de compra de controle pelos investidores, né? A gente ainda não tem teses de investimento minoritário no contexto do Brasil, né? A gente tem investidores minoritários de SAF, mas dentro de uma estrutura de controle. Posso dar exemplo aqui do Daniel Vorcaro e de outros investidores que estão dentro da estrutura do Menin lá no Atlético. São investidores minoritários, mas dentro da holding controladora. O Pedrinho também, ele comprou 20% do Cruzeiro via dívida conversível, né, as debêntures, antes dele comprar o controle, mas dentro, de novo, da holding do Ronaldo. Tem a Outfield, né, que a gente trabalha aqui no escritório com ela, e a Tricorp é a estrutura de controle lá do Curitiba, e eles entraram com minoritário, eles entraram no Maringá também, nesse contexto. Então, um mercado ainda nascente, não maduro, ele pode ser justificado por investimentos de controle, né? A gente não tem ainda essa diversificação de capital aí, de difuso sobre o aspecto do investimento, né, na estrutura empresarial. Mas a venda do Cruzeiro é muito boa para o mercado, porque representa uma tese de sucesso, né? O Ronaldo ele entrou com aquele perfil de investidor muito parecido com o Venture Capital, né? Com gestão, trazendo responsabilidade financeira e profissional para dentro de um clube que estava em ruínas. Risco gigantesco, Risco gigantesco. enorme. Isso, mas conseguiu, né? Fez um upsell, ele veio, ele trouxe governança, ele trouxe instrumentos de segurança jurídica dentro da legislação recente que a gente tem e conseguiu fazer um turnaround, né? Essa é uma das teses de investimento. E aí eu gostaria também de falar um pouquinho sobre isso depois, sobre diferentes teses de investimento, mas... E aí, Renan, se você me falar que agora é o momento, eu já começo a falar, tá? Mas, Pode emendar na fala, acho que faz super ótimo. sentido. A gente tem um investimento de turnaround, que o Cruzeiro é um excelente modelo, né? De que o Ronaldo pegou um ativo estressado ali, conseguiu fazer uma organização da dívida e também de trazer mais governança, trazer mais valor à marca, trazer outras formas de exposição que atribuiu valor ao Cruzeiro, conseguiu fazer uma venda com o upsell e receber um recurso super importante, aí 100 milhões em 2 anos de investimento. A gente tem outros modelos, né, que a gente vê já na Europa, que são os multi-club ownerships, né, os MCOs, é o modelo do Grupo City, que tem um principal ali clube, que é o Manchester City, mas tem vários outros clubes pelo mundo, né, a gente tem o Bahia agora também dentro do portfólio do Grupo City, tem o Eagle Group também do John Textor, né, e aí é interessante porque é uma tese de IPO, né, o John Textor já deixou isso claro, que a tese dele é que a Eagle Group
tenha participação em vários clubes, ele consiga fortalecer esse grupo, esse MCO, e abra capital disso depois nos Estados Unidos. Então, a gente pode ver isso no Brasil em algum momento, né? Acho que a gente não está nessa maturidade ainda, mas é muito interessante, porque a tese do Cruzeiro é totalmente diferente da tese do Botafogo, né? Existe um turnaround, pegar um ativo estressado para poder levantar e vender, que o Ronaldo teve sucesso. O John Textor não, ele quer vários clubes pelo mundo, trazer valor ao holding dele e abrir um IPO disso depois e fazer seu desinvestimento, né? De forma com acesso ao mercado de capitais. Existe uma conversa recente que eu tive notícia, por exemplo, da XP assessorando um grande clube brasileiro hoje, querendo formar um MCO na América Latina, sendo o clube brasileiro o investidor de outros clubes. Então, olha que interessante. A gente tem um contexto de clubes investidos hoje por outros investidores, existe um grande clube brasileiro, e aí eu não estou fazendo segredo, porque eu realmente não sei qual é, tá? Mas já em conversas com a XP, de interesse de investimento em outros clubes na América Latina. Eles querem comprar clubes menores em outros países, desenvolver base, desenvolver marca, sendo esse MCO focado em um clube brasileiro que vai aportar recurso e comprar esses outros clubes pelo mundo, né? Então a gente vê uma maturidade crescente muito interessante aí. A gente tem teses de investimento de trophy asset, né? Que aí o Qatar, a gente vê muito isso. Paris Saint-Germain é um bom exemplo, né? Um contexto ali da Copa do Mundo também, que a gente pode falar de sport washing, né? De limpar a imagem do investidor, no caso, o Fundo Soberano do Qatar, por ter muitas polêmicas aí sobre seus costumes, enfim, busca no esporte melhorar a imagem lá do país, da nação, por meio de resultado esportivo pelo mundo, né? Isso também é uma tese, não necessariamente eles querem receber recursos ao final dessa discussão, Não mas ela tem precisa, um né? Não propósito. precisa. Até Exato, porque não exato. precisa. Esse não é o problema, né? Então é uma tese diversificada também, né? Tem, por exemplo, clubes formadores, como a gente falou, investimentos em arena também, tese talvez que seja agora do Cruzeiro, como também é do Atlético, né? Que existe resultado esportivo como principal caminho, né? Obviamente, imagino que Menin e Pedro desejem receber apuração de lucros se eles ficarem no investimento aí durante algumas décadas, talvez eles cheguem nesse momento, mas não sei se exatamente é isso que eles procuram agora. Eles estão a fim de trazer governança, trazer segurança jurídica, e isso resulte em resultado esportivo, né? Isso ajuda dentro do portfólio de investimento deles, como pessoa física, mas também atende a um preceito ali, a um desejo talvez pessoal e do seu grupo também, de ver aquele clube, aquela marca fortalecida e atingindo resultados esportivos de forma profissional e organizada. Então, assim, é um mercado novo, mas muito rico, muito diversificado dentro do mundo, né, principalmente no mundo e agora no Brasil, com essas diferentes teses. De novo, né, acompanhar isso de perto é muito legal. Acho que existe muito material aí disponível, né? Os estatutos sociais da SAFES estão aí na junta para quem quiser pegar. Existem várias informações, relatórios interessantes, como da Ernest Young, da Galápagos, que é o Convocados com a Outfield, com informações sobre esses clubes e esse mercado, né? O Convocados fala também do mercado de americano, né? De NFL, de outras teses já consolidadas de investimento em esporte, em entretenimento. Nós temos os Então, balanços também, né, dos times do exato, exercício de 2023, que eu tenho gostado muito de acompanhar e eu acho que é uma leitura bacana também para quem tiver interesse, para ver como que as SAFs evoluíram financeiramente, enfim, em outros aspectos também. exato. Então, é isso, assim, acho que o meu ponto era esse, queria falar um pouquinho da diferenciação de teses dentro do mercado de private equity e podemos seguir jogo aqui. Show de bola. Gabriel, eu tenho uma pergunta para você, se você não Deixa eu quiser só fazer complementar, um comentário perfeito. antes. Acho que voltando lá para o parecer de orientação da CVM número 41, algo que quando eu estava lendo algo que eu já falei uma vez no Mackenzie sobre isso. A CVM, o que o Pedro falou, a gente não tem um exemplo ainda de um clube acessando o mercado de capitais da forma de um IPO, por exemplo, mas algo que a CVM ela fala, é de orientação, exatamente, porque o pessoal não é nada que é obrigatório, né, só para vocês entenderem, é uma orientação. A CVM, eu estou de olho no mercado, eu sei que o mercado existe, eu estou preparado para receber esses clubes quando for necessário. E algo que me chamou a atenção nesse relatório também, a CVM está preocupada com como que, se os clubes, como eles vão conseguir
conversar com esse investidor torcedor. Então, se isso vai ter algum tipo de... Porque futebol é algo que todo mundo fala quando vai falar sobre isso. Futebol movido por paixão. Futebol, claro que tem a parte financeira, principalmente dos investidores, mas quando você vai falar com o seu torcedor, você não vai mover seu torcedor por conta de se ele vai ganhar dividendo no final do ano com o seu clube. Ele está preocupado se ele vai colocar o dinheiro dele, se ele vai se sentir dono do seu clube e vai ter algum tipo de participação nisso. O fato é, se esse caráter de investimento do torcedor dentro do clube, ele vai ter algum tipo, se isso vai fazer parte, se o investidor ele não vai ser prejudicado sobre isso, não vai ser uma decisão de investimento incorreta. Então, se essa parte de decisão de investimento não vai ser, porque isso é a preocupação da CVM, será que isso vai impactar na decisão de investimento do meu investidor? Sim, não tem como falar que não vai. Então, exatamente os clubes, você tem que pensar no seu torcedor. Você não pode fazer o torcedor colocar mais dinheiro do que ele está preparado porque vai fazer parte do seu clube. Então, é o clube tentar cuidar do seu torcedor investidor. Então, também é algo que é uma coisa que eu achei importante citar aqui, que a gente olha esse cenário como o melhor do mundo, mas isso pode ter alguns problemas também. O que a gente está falando é dinheiro, né? É investimento. Será que o torcedor vai ter capacidade para fazer esse investimento? Será que ele vai ter consciência disso? Então é você conseguir resguardar esse... A CVM está preocupada com isso também. Era isso que eu queria falar. Era isso, Renan. Perfeito. E aí também, já emendando na pergunta que eu gostaria de fazer, é o seguinte, essa é uma pergunta que até não estava no roteiro, mas eu acho que faz super sentido a gente trazer aqui. O Gabriel está em Portugal, né? A gente já comentou isso antes, para quem está nos acompanhando aqui, ele está fazendo um mestrado lá. Acho que é até legal você pontuar isso assim que você começar a sua resposta, sobre o que você está estudando. A galera tem muita curiosidade sobre as iniciativas acadêmicas também na área. Mas a gente tem um contexto aqui no Brasil recente do mercado do futebol se aprimorando e trazendo essas formas empresariais. Depois de frustrado, né, o clube empresa, o antigo clube empresa, agora a gente tem a lei da SAF, que, enfim, pelo menos tem sido aplicada e parece que tem dado certo. E a gente sabe que em Portugal, analisando doutrina, enfim, a conversa já é mais longa. Desde os anos 90, a gente já tem ali estruturas empresariais possíveis para os times de futebol. E também sobre o parecer 41 que vocês falaram agora, a gente também tem cases, né, em Portugal, Gabriel, se eu não me engano, Porto e Sport já fizeram ofertas públicas aí. Não sei se continuam assim, mas enfim, sei que na doutrina já vi algo nesse sentido. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência na Europa e especificamente em Portugal. O que a gente pode trazer de bom, que deu certo aí, e o que você acha que a gente tem feito aqui no Brasil que tem sido melhor, se existir, né, alguma coisa que tem sido melhor que aí em Portugal especificamente. O que você pode nos contar sobre isso? Não, claro. Acho que é legal o contexto, porque eu dei uma aula sobre isso semana passada para uma universidade aqui em Barcelona. Hoje, o meu mestrado aqui na Europa, para vocês entenderem, em Lisboa, eu faço um mestrado em Direito e Mercado de Capitais, em Mercados Financeiros, na Universidade Nova de Lisboa. E não tem nada atrelado a direito desportivo, não tem nada a ver, só que a minha ideia de chegar aqui para estudar isso foi justamente olhar o mercado europeu e tentar olhar o esporte como funciona aqui na Europa. O contexto português, ele desde 97, a gente tem a lei, ela não é específica, mas é uma lei de 97, eu não lembro qual que é o número da lei agora, mas ele criou a SAD portuguesa, então Sociedade Anônima Desportiva, e algo que é interessante de comentar logo no começo, que essa lei de 97, ela criou, não é só sobre o futebol. No contexto europeu, isso é algo brasileiro, isso é algo específico brasileiro. Só no Brasil que a gente, eu não sei se só no Brasil, mas pelas leis que eu conheço aqui na Europa, no Brasil que a gente tem essa lei específica para o futebol. Então no Brasil, se eu for um clube de basquete, eu, em teoria, não posso, em teoria não, na prática e na teoria eu não posso virar uma SAF. A SAF é específica para a atividade do futebol. No contexto de Portugal, isso é possível, tanto que a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, tem um clube da Madeira, da Ilha da Madeira, que chama Madeira SAD, e é um clube de basquete. E isso foi importante porque, no contexto do final dos anos 90, caso Bosman, esse é um caso que abalou o mundo do futebol, e os clubes, eles ali no final dos anos 90, estavam problemas porque, eu não tenho mais a segurança que eu vou ter eu não vou ter mais o passe, enfim, como é que vai acontecer? Como é que eu vou conseguir receita no geral?
E aí, em Portugal, nesse contexto, na Espanha foi no final dos anos 90, 107, boa, isso mesmo. Nesse contexto, eu preciso me capitalizar de alguma forma. E aí, o governo português, né, os legisladores decidiram que seria. Isso começou em 95 e em 97 a gente teve a SAD, foi a criação da SAD. Em 99, 97, 98, 99, os clubes, com essa possibilidade de abertura de capital, os 4 grandes foram atrás disso. Então, o Porto foi o primeiro, salvo engano, Benfica, Sporting e o Braga. Hoje, os 4 clubes, os maiores de Portugal, eles têm capital aberto na Bolsa, na Bolsa de Lisboa, na Euronext de Lisboa. Mas o ponto principal é o free float, que é aquela parte que fica rodando dentro da Bolsa, ele é pequeno aqui em Portugal. Então, você, mesmo no contexto de você ter acesso ao mercado de capitais com conta de abertura de capital com equity, sei lá, são 5, 6% dos clubes que estão abertos para investimento na Bolsa. Então, é pouca coisa. O majoritário dos clubes ainda está na mão tá na associação dos clubes e está de algumas pessoas-chave dentro dos clubes. Então, é um contexto que, sim, a gente teve abertura de capital desses clubes, mas ele continua como um modelo brasileiro, de você ter um majoritário e ter algumas pessoas que são pessoas-chave. Mas isso, com certeza, isso é fato, traz um pouco mais segurança para o mercado no geral. Depois a gente teve, acho que um caso que eu vou comentar rapidamente é o caso do Belenenses. Inclusive tem um cachecol do Belenenses aqui atrás que eu coloquei aqui. Esse caso é ótimo. Comenta É o aí caso pra que gente. é um caso que inclusive esse caso que foi o que gerou entre aspas, mas foi o que faz mais sentido que ter gerado a mudança da última lei, da lei das entidades esportivas aqui em Portugal em 2023. Só para vocês entenderem o contexto, em 97 a gente teve essa lei que criou a SAD, em 2013 a gente teve uma nova lei, a Lei 10 de 2013, que agora para você conseguir jogar a primeira e segunda divisão portuguesa, as ligas profissionais aqui, você precisaria ser uma sociedade desportiva empresarial. Você seria uma SAD ou uma STUC, que é uma sociedade desportiva unipessoal por cotas, que é algo é como se fosse você é um único Uma acionista. limitada. Como se fosse uma limite, exatamente. Então, para clubes que não conseguiam acesso aos requisitos de capital para ser uma SAD, ela poderia ser uma STUC, que seria mais fácil. Mas isso fez com que os clubes da primeira e segunda divisão conseguissem se adequar. E o ponto antes disso, mesmo com essa obrigação de 2013, os clubes a maioria dos clubes já estavam estruturados na modalidade, então não foi um grande problema. Teve uma regra de transição, é claro, mas não foi um grande problema. E aí, finalmente, em 2023, a gente teve a nova reforma da lei portuguesa, mas antes de falar dela, eu vou falar um pouco do caso dos Belenenses. Os Belenenses é um clube aqui de Lisboa, é um dos últimos 5 únicos clubes que já foram campeões da Liga Portuguesa, que foi em 49, salvo engano. E em 99 eles criaram a SAD, em 2012 eles venderam 51% para um investidor português, uma empresa chamada Cold City, salvo engano. Esse acordo ele tinha um outro acordo, que era um acordo lateral, sobre o uso do estádio, o uso da marca e essa parte de propriedade intelectual. E esse acordo, a venda do clube, ele estava atrelado também a que, alguns anos depois da venda, existia a possibilidade de o Belenenses recomprar as ações, caso não tivesse performance esportiva ou não tivesse um bom relacionamento entre as partes. O fato é que isso aconteceu, e foi em 2016, 2017, o Belenenses, o clube, a Associação Belenenses, o clube fundador, tentou comprar de volta essas ações da SAD que tinha sido criada. Não teve sucesso, porque isso foi para um tribunal arbitral, isso é praticamente parte do acordo de propriedade intelectual. Esse tribunal arbitral jogou improcedente, então o Belenenses não teve êxito nessa proposta, foi para o judiciário, e depois de algumas instâncias, alguns anos de debate, o superior, a segunda instância portuguesa aqui de Lisboa, decidiu que o clube fundador tinha o direito, que não era, ele era o clube fundador, mas por conta de todo esse problema que rolou nos últimos anos, ele não era mais. Então ele não precisava mais ter esse vínculo perpétuo com a SAD, com a associação, não precisava mais ter esse vínculo perpétuo. Então o que aconteceu foi que o Belenenses refundou o clube, começou a jogar na última divisão de Lisboa, e hoje está na terceira divisão portuguesa. A gente estava na segunda agora no último ano, e só que não caiu de divisão e agora está na terceira liga. O ponto é, em Portugal, assim como no Brasil, você não pode ter
um acionista controlador ele não pode ter duas, o mesmo clube ele não pode ter duas SAFs, no caso, e aqui também não poderia ter. Então, o mesmo clube fundador, o Corinthians não pode ter duas SADs e pode disputar as ligas profissionais. Aqui em Portugal também não. Se eu tenho um clube fundador que tem uma SAD, a SAD que tem esse direito de jogar a primeira liga ou a segunda liga. E com o caso do Belenenses, isso foi quebrado, porque o Belenenses existia ao mesmo tempo a B-SAD, que era a SAD do Belenenses, e ao mesmo tempo existia o Belenenses, os Belenenses, o clube de futebol os Belenenses. Isso foi um caso porque os dois clubes eles estavam competindo, não estavam na mesma divisão, mas e a grande discussão era, se o Belenenses subisse para a segunda divisão, ele poderia constituir uma SIDUC, uma SAD e competir junto com a B-SAD? Esse era o problema e isso foi resolvido. Só que o que aconteceu? A B-SAD começou a ter problemas financeiros, desceu e hoje o clube não existe mais. Hoje só existe o clube de futebol os Belenenses, que é uma SIDUC. Eles recriaram a SIDUC para conseguir disputar a segunda liga. E o ponto principal desse caso foi que na reforma da lei de esporte aqui de Portugal, em 2023, agora, não lembro o artigo, mas há essa previsão de link perpétuo entre o clube associativo, o clube fundador e a SAD é perpétuo. Ele pode ser no mínimo 5%. Ou seja, o caso do Belenenses ele não poderia acontecer se fosse hoje, porque isso está previsto em lei que o link entre associação e SAD é perpétuo. Isso é um problema, porque e se acontecer exatamente a mesma coisa, se tiver um problema de performance entre o investidor e o clube e um rompimento pode ser uma solução? Pode. Mas em Portugal isso não é possível. Então, por conta, eu creio, e já conversei com alguns advogados aqui, que essa reforma da lei portuguesa nesse ponto foi principalmente pelo caso do Belenenses. Então era um caso, e aí, Pedro, você acha que isso pode acontecer no Brasil também? É uma pergunta interessante aqui. Sim, a reforma, a Lei 39, né? Eu estava lendo ela outro dia, a Lei 39 de 2023. Isso mesmo. Estava fazendo um contexto que você falou aí do seu mestrado. Eu faço mestrado na FGV em Direito dos Negócios, né? E a minha tese é em SAF, né? Sobre governança, enfim. E aí eu estou trazendo essa discussão desse novo tipo jurídico lá para casa, lá para a fundação. Mas eu estava estudando diferentes modelos, né? De organização esportiva profissional no mundo. Então, a gente tem um modelo espanhol que é bem parecido, né, com o português, que é a Sociedade Esportiva também com essa atribuição de que pode ter diferentes modalidades esportivas que não só o futebol, né? A Acho que foi SAF. inspiração também A pro SAD também, português, se não exatamente. me Mesmo engano, nome, né? mesma É, coisa. pode ter diferentes modalidades esportivas, sendo que cada SAD só pode trabalhar, né? Só pode atuar naquela atividade específica qual ela foi constituída e designada. Mas sobre a proteção de uma única SAD em relação a uma entidade esportiva específica, a gente tem proteções na lei da SAF nesse sentido, né? Existe também, como você falou bem, que o acionista só pode participar de uma SAF de forma controladora ou com investimento relevante, né? Não pode ter diferentes SAFs, sobretudo competindo na mesma liga ou no mesmo campeonato, porque existe um evidente conflito de interesses envolvido. Mas existem as proteções também das ações de classe A, né, que são designadas ao fundo, ao clube formador originário daquela SAF, exatamente para proteger esse lastro, né, esse histórico, essa herança do que aquela instituição representa no país, né? Então, assim, o clube fundador ele vai ter necessariamente apenas uma SAF dentro do contexto dele, e ele vai ter vetos ali e direitos políticos que o protegem de eventuais aventuras aí, empresariais que não estejam alinhadas com a história do clube, né? Ele pode segurar brasão, ele tem direito sobre cores, ele tem direito Parte de sobre PI, né? nome. É o que aconteceu aqui também, foi Exatamente. Então a exatamente gente isso. tem a gente tem muita inspiração da lei portuguesa, da lei espanhola também na legislação brasileira, por mais que, infelizmente, a lei da SAF ela é específica para a atividade do futebol, né? Acho que se a gente tivesse um contexto de uma empresa de um tipo societário específico para o esporte, de forma organizada e profissional, como é a SAF, para outras modalidades também seria de muito interesse, né? Poderíamos ter
grandes experiências aí no vôlei ou em outros esportes que são de interesse nacional. Mas também não posso negar que no Brasil se fala muito mais futebol do que qualquer outro esporte, né? Até em termos de receita, eu não sei se os outros esportes, como o vôlei, por exemplo, o Clube Pinheiro, será em São Paulo, será que o Clube Pinheiros poderia se tornar uma SAD brasileira? Não sei se vale a pena, não sei se esse é o contexto do clube, mas o Uhum. fato é, eu acho que deveria pelo menos ter à disposição que é possível, seria Sim, interessante. tem um exemplo curioso, eu até sentei outro dia com o presidente do Sesc Osasco, que é o time de vôlei feminino lá de Osasco, que é muito relevante, é um patrimônio ali municipal, né? Todo mundo torce muito lá em Osasco pelo vôlei feminino. E eu estava num contexto de discussão de contrato de patrocínio, né? Um cliente meu estava interessado em patrocinar o Osasco. E ele estava demonstrando para poder justificar a tese do porquê o patrocínio naquele monte ali que ele estava pedindo pelo principal da camisa e pelo name rights do estádio fazia sentido. Porque existe muito apelo local em relação ao clube, né? A marca poderia se fortalecer localmente ali em Osasco, que é uma cidade gigantesca, participando desse contexto esportivo do vôlei, porque as pessoas têm um carinho grande, é uma cidade aí de centenas de milhares de pessoas com muito carinho pelo clube, que acompanham, que torcem, que lotam o estádio todos os dias. Então, eu acho que existe potencial, tá, Gabriel? Eu acho que não é comparável ao do futebol, Não, certamente. infelizmente, mas existe algum potencial local em relação a essas outras modalidades. O Clube Pinheiros, exatamente, eu não sei responder, mas o modelo do Mas o Osasco. Sesc Osasco seria uma excelente, eu acho que é um excelente exemplo. Isso, Seria um exato. excelente. E aí, pessoal, se alguém quiser perguntar, pode levantar a mão que eu chamo aqui ou mandar a pergunta no chat. Enquanto isso, como a gente tem outro painel agora em seguida, eu acho que eu já vou fazendo o encerramento desse com o Gabriel e com o Pedro. E aí, no momento de encerrar, eu queria só primeiro agradecer novamente a presença dos dois aqui nesse sábado de manhã, e também a presença dos nossos participantes aqui que se inscreveram para o evento. E dizer que vocês dois pesquisam algo hoje, no presente, que são assuntos que eu pretendo pesquisar no futuro, então vocês servem de inspiração para mim e para várias pessoas que estão aqui também, que eu sei que são alunos de graduação. Então a gente fica muito agradecido de vocês disponibilizarem e poderem compartilhar esses conhecimentos com a gente nesse sábado de manhã de forma gratuita. Muito obrigado mais uma vez e acho que a gente fica assim. Pedro, só Bem, queria só diga, falar diga. antes de só agradecer em nome do Jedmark também, Renan, está todo mundo junto aqui, mas Pedro, obrigado também para mim foi uma aula também, cara, de Private Equity, então muito obrigado, cara, de verdade. E, espero manter contato para a gente ver se faz alguma coisa em conjunto aí. Mas, de novo, obrigado mesmo pelo painel aqui, cara, foi excelente. Imagina, eu agradeço muito, né, o convite de vocês e essa discussão de alto nível que a gente pôde ter aqui. Também espero manter contato aí com o Renan, com o Gabriel, no futuro, certamente manteremos. E como comentei, né, na minha época de faculdade, eu tinha lá minha participação semanal no GD, discutindo assuntos de interesse e que eu acho assim fundamental para construir essa bagagem, para a gente poder se posicionar no mercado também, estar em fóruns de discussão com pessoas que já estão atuando no mercado de interesse nosso e ter acesso aí por meio de uma discussão acadêmica a essa parte da carreira também. Eu acho que é de grande valia. Contem comigo, fico feliz de ter sido convidado aqui, estou à disposição também para quem quiser conversar mais sobre o assunto, para outras participações, enfim, eu sei o tanto que isso foi bom para mim, que eu gosto muito de fazer isso, porque eu sei a relevância que isso tem, tanto para quem participa aqui, também tive uma aula aí com o Gabriel e Renan sobre a parte de crédito também, sobre a experiência portuguesa, que muito me interessa, é, e fico agradecido e disponível também para o futuro, para o que mais precisarem. Acho que falar um pouquinho também da atividade do advogado de M&A nesse mercado é interessante, né? E as discussões, acho que isso é um ponto também que nosso tempo aqui é curto, mas a gente pode, numa próxima oportunidade, conversar sobre o papel do advogado nesse contexto todo também, que é muito interessante. É muito importante, né? Mas, Porque sem a gente não sai o sim, negócio. Tem esse ponto. verdade.
Mas como qualquer outro, né? Muitas vezes a gente é entendido como custo, mas a gente sabe que se não tivesse, acabou-se esse preparo para poder capitanear uma operação desse monte, muitas vezes o exemplo do Vasco pode ser levantado aqui, né? E, enfim, a decisão Exato. absurda que teve lá no Baita Tribunal Carioca. polêmicos. Mas aí é outra polêmica, é uma discussão muito nova, né? Mas, novamente, fico agradecido aqui e à disposição de todos. Quem quiser me acessar aí, o LinkedIn é fácil de encontrar. Estou disponível para o que precisarem. Muito obrigado, pessoal. Eu enviei aqui no chat o link para o nosso próximo painel, então vamos pular para lá. O painel começa 11h45. Forte abraço a todos. Bom dia. Valeu, pessoal. Bom Bom dia, final de gente. Tchau, semana. tchau.